né? Que é essa torre aqui de restauração, né? Que a gente está chamando aí de água de reposição. Qual é a importância dela? Antes de eu jogar no mar de volta, essa água que vai estar aquecida, que muitas vezes vai ter tubulação que vai estar, por exemplo, furada, então pode ter contato de água com um produto químico poluindo essa água e não ia ser interessante jogar no mar, porque poderia matar os animais, os plantinhos, os peixinhos, as coisinhas, né? Então, o que é que acontece? Vai ter que ter um sistema de tratamento, certo? Para que pelo menos essa água, vamos dizer que não tem vazamento, não tenha nada, mas que essa água vá para uma temperatura normal, certo? E possa ser lançada no meio ambiente, certo? Aí, o que é que acontece? Há 3 maneiras de eu tratar essa água e de captar e tudo mais, que seria o sistema fechado, o sistema aberto e o sistema semi-aberto. Eu vou explicar no próximo slide cada um deles. Galera, tem 3 maneiras de eu alimentar um trocador de calor. O primeiro é o sistema aberto, muito fácil. Eu chego lá no oceano, vou pegar água, certo? Eu sempre tenho que botar na cabeça de vocês o seguinte: água, geralmente a gente utiliza para resfriar, certo? E vapor eu uso para aquecer, certo? Aí o que é que vai acontecer? Eu vou pegar a água, já que ela é usada para resfriar, ela vai ter contato lá com o meu fluido de processo, ela vai sair mais o quê? Mais quente, porque eu não quero resfriar o meu fluido, então ele que era quente sai frio e ela que era fria sai quente. Então na hora que ela sai quente, eu pego ela, faço o processo e jogo de novo no mar. Isso hoje em dia não acontece mais, porque tem a questão ambiental e tudo mais, mas é um sistema aberto. Já o sistema fechado, eu só pego a água uma vez. Eu vou lá no oceano, pego a água, ela é fria. Aí o que acontece? Ela vai ter contrato lá com o processo e tal. Aí ela vai sair o quê? Quente. Na hora que ela sai quente, o que é que eu vou fazer? Levar ela para uma torre de refrigeração. Ela vai ficar fria de novo e eu aí boto ela no processo, ela fica quente de novo, levo para a torre de refrigeração, ela fica fria de novo e assim se dá o ciclo por diversas vezes. Já o sistema semiaberto, ele é uma mistura dos dois, mas ele vai utilizar o ar para resfriar. Como é? Eu vou lá no oceano, pego a água, ela tá fria, mas ela entra no processo e tal, ela sai o quê? Quente. Mas vai ter uma espécie de um chuveiro, onde essa água vai pingando, 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 ela troca calor com ar, o ar resfria ela é captada e reutilizada. Pessoal, há alguns problemas que podem ser causados na água. Há 3 tipos de contaminantes que a gente já aprendeu, que são sólidos em suspensão, certo? Que são aqueles sólidos que vão ficar tipo na forma de sal mesmo. Tem os gases que podem ser dissolvidos, por exemplo, se houver um processo de vazamento, né? Então o gás natural poderia ser dissolvido na água tranquilamente, certo? Ou sólidos dissolvidos, por exemplo, processo de eu tenho um sal e ele vai ser dissolvido na água. Então, um sólido que foi dissolvido no sal que vai ser dissolvido na água ou um gás dissolvido, certo? Não existe gás em suspensão, beleza? Outras coisas que a gente pode... Aí que causam problemas, como corrosão e incrustação. Sempre lembrando que corrosão está associada ao processo de oxidação. Incrustação está associada ao processo de redução. Com o tempo, o que é que acontece? Há uma tendência dessa água que é usada para refrigerar ou aquecer, isso evaporando. Então, cada vez mais vão se concentrando os sais, que geralmente é cálcio e magnésio, tá? Tá escrito aí no slide de vocês. Vai aumentando a concentração, aumentando, causando corrosão, incrustação e tudo mais. Tem uma maneira da gente solucionar, é bem simples. A primeira é eu pegar essa água que está super saturada, e através de um dreno, tirar ela e adicionar uma nova água, onde ela vai ter menos quantidade de solvente. Uma vez que é adicionado mais água, sem estar tão concentrada, aqueles íons eles vão se dispersando e vão ficando cada vez mais uma água menos concentrada, certo? Outra maneira é adicionar um dispersante, que é um agente químico responsável por colocar essa água mais em movimento, fazer com que esses íons eles vão se quebrando e colocando essa água cada vez em movimento, tá certo? Então sempre lembrar, por exemplo, o sistema semiaberto, como ele vai ser tipo um chuveiro, então eu vou ter muita perda dessa água,
certo? Então, cada vez mais a tendência é ficar se concentrando, mas a concentração desses sais pode causar processos de corrosão e incrustação. Então, a maneira de evitar é adicionando mais água, essa água mais livre de sais, porque ela permite que aquilo que estava muito concentrado fique menos concentrado. É só você imaginar, você pegou um suco e colocou um kisuke dentro da água, sendo que você colocou num copo só, ficou muito forte. Para deixar mais fraco e tranquilo, você vai pegar uma jarra de água e vai colocar, certo? Ou senão você pode tirar um pouco daquele kisuke que está muito concentrado e adicionando água naquele copo, né? Tira um pouco adicionando e cada vez vai ficando mais fraco, tá certo? Ou um dispersante, que é um agente de quebra, que vai cada vez mais manter os sólidos e na água se movimentando. Pessoal, isso aí representa muito bem um trocador de calor, certo? Onde eu tenho o fluido 2 e eu tenho o fluido 1, tá certo? É como eu falei para vocês, é um tubo grande e um tubo pequeno dentro desse tubo, certo? Eu sempre tenho que lembrar que o que vai influenciar é a diferença de temperatura entre os fluidos, a área do material, o material, a condutibilidade do material, tá certo? Então tem tudo isso influenciando a troca de calor, certo? Um trocador de calor, ele coloca aí o conceito, é um equipamento onde dois fluidos com temperaturas diferentes trocam calor através de uma interface metálica. Lembrar que esse processo vai ser o processo de condução. Pessoal, sempre na indústria a gente vai querer estar otimizando o processo, né? Então, vocês poderiam pensar assim, ó, já sei, eu coloco um tubo bem grossão e um tubo médio grosso por dentro. Mas qual seria o problema? Porque existe o que eu chamaria, quem está mais perto do metal seria mais aquecido rápido, mais rápido. Quem está no meio da solução mesmo, assim, mais longe da superfície do metal, demoraria mais tempo. Como assim, professor? É só você imaginar o seguinte: você tem uma panela, certo? Que o líquido que está em contato com a panela, ele aquece mais rápido. O líquido que está no meio, ele tende a aquecer de maneira mais lenta. Então, nem sempre uma tubulação muito grossa é muito interessante. É melhor eu fazer várias tubulações pequenas, porque estaria todo mundo muito em contato com a superfície, né? E aqueceria mais rápido ou resfriaria mais rápido. Por isso que, em vez de ter por dentro aí, ó, o vermelho ser uma tubulação grossa, ele prefere fazer várias pequenas, porque permite um melhor contato entre a área do metal. Beleza, galera? Então, toda vez que eu quiser otimizar o processo, eu vou colocar o máximo de tubulações pequenas que eu consigo, porque eu consigo uma maior área de contato entre o metal, logo eu consigo um processo de condução mais eficiente para aquele processo. Pessoal, se lembra no slide passado que os canos dobravam, né? Fazia tipo um U. O passe é a diferença de fluxo. Então, se ele está indo, é um passe. Se ele está voltando, é outro passe. Indo, um passe, voltando, outro passe. Então, passe é a diferença de fluxo do fluido, tá certo? Então, ali teria vários passes, porque tem indo e tem voltando, tem indo e tem voltando. Então, cada um daquilo ali eu posso denominar de pessoal. Os trocadores de calor, eles podem determinar 4 funções básicas, que é aquecer e resfriar. Isso é muito fácil. Professor, qual seria a diferença entre refervescer e condensar? O refervescedor levaria ao ponto de ebulição, então ele deixaria de ser líquido e passaria a ser gás. Por exemplo, aqueceria tanto, não deixa de ser um aquecedor, mas tem mudança de estado físico. E o condensador também, ele é um resfriador, mas ele vai resfriar tanto que vai mudar de estado físico. Seria, por exemplo, um gás que passa a ser líquido. Isso é muito comum, por exemplo, quando eu falo em armazenamento de GLP, tá certo, pessoal? Então, ele pode ser aquecedor, resfriador, refervescedor, quando mudar de estado físico, por exemplo, de um líquido para um gás, tá certo? Pessoal, isso é muito comum em que, se lembra lá na torre fracionadora, quando eu estava fazendo o processo de craqueamento catalítico fluido, que eu tinha lá as frações e depois eu resfriava, mas eu tinha que aquecer primeiro, então um refervescedor. Condensador, muito utilizado, por exemplo, para transporte de GLP e para armazenamento de GLP, onde eu vou transformar ele em estado o quê? Líquido, botijão de casa, por exemplo, né? Então, o que é que acontece? Eu vou resfriar o ponto de transformar um gás em líquido para ficar mais fácil o transporte. Aí são as partes de um trocador de calor, certo? Que é o cabeçote, né? A junta que vai ligar o cabeçote ao espelho, que seria o espelho é onde as tubulações vão ser pregadas,
certo? Aí eu tenho aí os tubos, né? A base, que seria os pés deles. As chincanas é tipo um suporte dentro, é como se fosse um espelho, mas o espelho é fora. A chincana é dentro, que é para os tubos não se deslocarem, não ficarem movimentando. O casco, que é a área mais externa. A conexão, que vai permitir que entre o fluido primário, né? O fluido lá que vai resfriar ou aquecer. E aí a gente tem conexão secundária também, beleza? Tem que decorar cada parte dessa aí mesmo. Olhar para a imagem e decorar mesmo. Todo slide eu tô conversando com o pessoal, né? Mas é porque cada slide eu gravo um áudio, tá? Então, tenham essa compreensão, por favor. A atividade de vocês para casa é fazer um resumo sobre o que seria um trocador de calor em contracorrente, certo? E um trocador de calor em corrente paralela. Quero que vocês vejam cada um deles e a gente vai depois resolver essas 3 questões numa live e vai ser aqueles pontinhos que eu dou para vocês. Depois eu vou passar uma prova online para vocês, tá certo? Então, pesquisar o que é contracorrente e corrente paralela. Contracorrente e paralela. E outra coisa, sempre lembrar, pessoal, que se o fluido está chegando frio, ele vai sair o quê? Quente. Se ele está chegando quente, ele vai sair frio, porque ele vai trocar calor, tá bom? Um beijo no coração, não tem corona que nos pegue, não. E a gente vai ser campeão, vamos passar no Enem sim e acabou. Tchau, beijo.